É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado, fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado, fingir que não sei. Nós vamos tomar a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 24 ao 28. Mateus, capítulo 16, versículo do 24 ao 28. Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá encontrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos declaro, muitos desses que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, a igreja nos traz hoje esse Evangelho. Hoje também a igreja celebra o dia de Santa Clara de Assis, né? É uma alegria muito grande para mim poder falar de Santa Clara de Assis, uma jovenzinha que seus 19 anos já trazia inato, ou seja, de berço no coração, algo que fervia dentro dela, que ela não compreendia ainda, mas era um chamado a uma entrega total da sua vida a Deus. A palavra de hoje também vem trazer, uma reflexão muito mais aprofundada da vida de Santa Clara diante do Evangelho de hoje, em que Jesus diz a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Então, Santa Clara, ela renunciou a si mesma, ela renunciou a sua vida, ela renunciou a sua vontade, seus desejos, seus sonhos e projetos. E também essa palavra é para cada um de nós, Igreja de Cristo. Se queremos, se alguém quiser vir comigo,
Você veja que esse se não é Deus que não quer, mas esse se alguém mostra esse grande amor de Deus, que nos deixa livre. A gente pode raciocinar um pouco quando a gente vê uma capela, uma comunidade tão grande e poucas pessoas vêm. O que é que isso nos faz refletir diante da palavra de hoje? Esse amor de Deus que nos deixa livre. Se alguém quiser vir. Aí tem gente que diz: não, eu tenho um Deus, preciso eu estar em capela, não preciso ir para grupo de oração, eu indo à missa, basta, tudo bem. Cada um é cada um. Mas o próprio Deus, Ele não quis caminhar assim, sem comunidade. O próprio Deus, Ele não quis a vida toda de Jesus, o ministério dele foi entre o povo, foi em comunidade, foi entre os discípulos. É tanto que hoje governam o mundo três que se faz um só: Pai, Filho e Espírito Santo, a comunidade trina. Então Deus sempre veio nos ensinando que a igreja dele irá sobreviver se caminhar em comunidade. Não tem como a gente sozinho. Pode até achar que está bombando ou abafando ali em ser de Deus, mas será que o somos? Será que o ser de Deus não é um conceito que eu criei na minha cabeça? Será que é o conceito do qual Deus deixou na sua palavra? Quem quiser vir a mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir comigo, e aí a pergunta: você quer ir com Jesus? A gente canta: tomado pelas mãos com Jesus eu vou aonde Ele for. E se Ele levar você ao Calvário? Se Ele nos convidar a ir ao Calvário? Ele foi o Calvário. E a gente canta na euforia, mas quando vem o sofrimento, quando vem a cruz, quando vem a situação, quando vem uma situação no problema com o filho, quando vem o desemprego, quando vem a doença, quando vem as perseguições, e aí? Tomado pelas mãos com Jesus eu vou onde Ele for. E a gente sabe que Jesus, Ele foi ao Calvário. Jesus, Ele foi a coluna no pátio de Pilatos, onde foi brutalmente açoitado. Aquele filme de Mel Gibson, que representa tão fortemente, tão real o que aconteceu. Poucas pessoas conseguem ver aquela cena dos açoites do Senhor, onde o corpo dele fica totalmente dilacerado, as suas carnes são moídas mesmo, como se passou por um triturador mesmo. Tudo isso por amor, livremente. Então Ele também, como Ele veio livremente dar a vida por nós, Ele também nos deixa livres. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Então, primeiro passo: ir a Jesus. Segundo, eu vou a Jesus. Quando eu chego até Jesus, eu vou renunciar a mim mesmo. Renunciar a mim mesmo. Vou a Jesus. Quando eu chego a Jesus, não é só chegar por chegar. Eu chego a Jesus e Ele me faz o convite: renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Então vamos lá: ir a Jesus, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir Jesus. Primeiro passo: ir a Jesus. Vir comigo. Segundo, renúncia a si mesmo. Terceiro, toma a sua cruz. E quarto, seguimento, ou seja, perseverança. Então Jesus não disse assim a nós: se alguém quiser vir comigo, toma aí o seu colchão aí, toma aí a sua poltrona de conforto e segue. Não, Ele disse o quê? Toma a sua
cruz. Jesus não nos engana. Jesus bem alertou os seus discípulos e apóstolos: o Filho do Homem vai passar por isso, vou sofrer e tal, serei crucificado, morto na cruz, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Aí vós podeis beber o cálice. Sim, Senhor, vamos beber o cálice que o Senhor vai beber. Sim, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, né? Que é da dor, que é do sofrimento, que é do martírio. E realmente eles passaram pela via cruz. Então tome a sua cruz e siga-me. Então, se a gente deixar para vir aqui o grupo de oração somente quando a gente estiver sem cruz, está errado. Quando a gente não tiver problema, que é tudo bem, a saúde bem, a família bem, nenhuma dificuldade ficou em casa, tal e tal, a gente está fazendo nossa vontade. Quem quiser seguir, renuncia a si mesmo. Então nós temos que negar a nossa vontade e acolher a vontade de Deus. Se fosse fácil, aqui estava cheio de gente, mas como fazer a vontade de Deus não é fácil, então a gente está aqui nessa luta, nessa peleja, eu digo lutando. Aqui nenhum de nós faz, eu vou dizer sinceramente, 40%, 30%, até mesmo 20% da vontade de Deus. Mas nós estamos aqui porque nós queremos lutar, queremos continuar, não queremos desistir, caindo e levantando, porque o Senhor nos chama e nos quer. Então vamos continuar firme, vamos perseverar, vamos acreditar nas palavras do Senhor. Então Santa Clara, ela renunciou a si mesma. Ela foi a primeira mulher da ordem franciscana. Aos 19 anos, ela se apaixonou pelo carisma franciscano, ainda quando não era conhecida, ainda quando não existia ordem. Porque quando Francisco começou a pregar e vestir as roupas de saco, lá em Assis ele era tido por um louco. O seu pai o renegou. O pai tinha um ódio profundo pelaquela situação do filho. A mãe de São Francisco, uma mulher muito delicada, francesa, mas o pai um burguês arrogante, rico comerciante, que comercializava no maior comércio de Assis os tecidos finíssimos naquela época. Então, para Pedro, o nome dele era Pedro, o pai de São Francisco, para Pedro Bernardone, burguês arrogante, ver um filho dele, que ele tinha tantos sonhos de ser aí, ou um grande comerciante, ou um grande cavaleiro, para as cavalarias dos combatentes naquele tempo. Ver agora ele como um mendigo, vestido de saco, pedindo esmola, era uma desonra para a família. Então o pai o amaldiçoou, o pai o odiou. Mas Santa Clara se apaixonou por aquela forma de servir a Deus que até então era espantosa até para a igreja. Era espantosa até para a igreja, porque até então não se tinha nada parecido. Servir a Deus abandonando a família. Embora que no Evangelho tem, quem quiser me seguir, deixa pai, deixa mãe, mas estava só ali no Evangelho. Chega agora um homem que vai viver na vida essa palavra. Então estranhou, até mesmo para o clero. E São Francisco foi perseverante, e foi esse carisma, essa forma foi tocando outras pessoas, outros jovens como Francisco em Assis, que foram também deixando suas casas para seguir esse carisma, seguir essa vocação. E que lá em Assis o povo já era uma cisma muito grande com Francisco, que dizia assim: a doença desse filho de Bernardone é contagiosa, está contagiando os jovens de Assis. E Santa Clara não foi diferente, ela foi contagiada, só que a ordem franciscana não era uma ordem que se ingressava mulheres. E aí onde surgiu a segunda ordem franciscana, que é a ordem para as mulheres, que depois se torna conhecida como as Clarissas. Então Santa Clara, aos 19 anos, como os pais jamais iriam aceitar ela seguir os passos de Francisco de Assis, ela fugiu de casa à noite.
e foi se encontrar com Francisco lá na igrejinha de Santa Maria dos Anjos, à noite. Lá ela fugiu, gente. É tão assim as coisas de Deus, tão indica, né, os acontecimentos mais simples da vida daqueles escolhidos de Deus. Antigamente, lá na Itália, não sei se ainda hoje tem, creio que não, mas antigamente tinha sempre uma porta dos mortos na casa. Ou seja, era uma porta fechada, lacrada, que ela só abria quando morria uma pessoa da família, que não saía pelas portas que era de costume passar. Aquela porta ela era só aberta para passar o corpo, né? Cortejo fúnebre. E Santa Clara caçou todo meio de fugir pelas portas da frente e de lado, as portas que era costume passar. Mas como a família dela era muito rica, fidalga, era de nobreza, de realeza, tinha soldados, tinha guardas e tudo mais, ficava as sentinelas da noite ali nas portas, que eram os guardas, os vigias da família. Então a única porta que não tinha vigia e que ela conseguiu fugir foi pelas portas, a porta dos mortos chamada. Então essa porta foi aberta para passar Santa Clara, tudo já indicando que ela estava morrendo para o mundo. Então ela fugiu por aquela porta, uma serva a ajudou e ela foi se encontrar com Francisco à noite na igrejinha de Santa Maria dos Anjos. E ali, junto com os outros frades, fizeram um momento profundo de oração, onde ela fez uma renúncia da sua vida, pois ela já estava decidida, e onde foi tosado, né, cortado seu cabelo bem no pezinho, cabelos louros, cachos de ouro. E ela tirou aquelas roupas finíssimas da época e vestiu os trajes também de saco, aonde nem aperfeiçoou mais no seu corpo com a corda que se deu um laço em volta. E isso sem os pais saberem. Quando sentiram falta dela, a família fez o quê? Procurou, descobriu que ela estava lá. Ou seja, Francisco pediu aos monges beneditinos, porque até então não tinha mosteiro franciscano, não tinha ordem de clarissas, estava tudo iniciando. Então São Francisco pediu lá no mosteiro de São Bento dos beneditinos uma acolhida para Clara, para ela ali passar um tempo já vendo como era a vida monástica, né, ali no monastério, para que ela fosse se adaptando. E ali ela ficou. E quando os pais souberam que estava lá, o pai, ele não aceitou, o pai de Santa Clara. Mandou seu irmão ir lá com uma dúzia de soldados para arrastar ela à força nesse convento. E lá entraram nesse convento com brutalidade. E ela disse que não ia, porque a vida dela agora não pertencia mais a ela nem a seus pais. Era entregue a Deus e a vocação dela era viver aquilo ali. E eles não aceitaram. Então o seu tio voou nela com violência e começou a arrastá-la para fora do convento, junto com os outros soldados. Foi quando caiu, né, o véu da cabeça dela, e eles viram que ela não tinha mais o cabelo longo. E aí o seu tio entendeu que ela tinha feito um voto, ela não era consagrada a Deus. E ainda hoje tem uma bula papal que todo aquele que usa violência com padre, com irmã religiosa, automaticamente é excomungado da igreja. Então eles temeram essa excomunhão e aí deixaram. Isso não tem mais jeito, ela já se consagrou, ela já se entregou a Deus e foram embora. Então assim foi a vida de Santa Clara, de uma entrega total. Ela é padroeira da TV, quem não sabe, né? Santa Clara é padroeira da TV, porque já prestes à sua morte, quando ela não conseguia mais andar, porque São Francisco morreu primeiro, ela conseguiu ver todo o velório e o cortejo até o enterro como se fosse telas diante dela, né? Como se fosse uma TV mesmo. Ela ficava vendo com esses dons místicos, ela viu tudo isso. E no certo tempo em que as irmãs foram se reunir lá no coro para fazer as orações, ela teve uma bilocação e se transportou até lá e teve lá nesse momento. Então uma santa que no relato em vida aconteceu muitos milagres por intermédio de Santa Clara. Um dos milagres muito conhecido, que ela está até lá na matriz São Francisco Ostensório, assim na mão, né, que é o ostensório da época, em que colocava a hóstia, Jesus.
foi quando estourou uma guerra lá para o lado de Assis e que os bárbaros vieram, aqueles homens bárbaros da guerra, e aí souberam que tinha um convento. Ela já estava no convento das Clarissas, e souberam que tinha um convento que estava cheio de moças virgens. Então esses homens vieram desembestados, um monte de homens, para invadir esse convento, para atacar as freiras. E aí elas escutavam de longe o rugir desses homens e ficaram tudo apavoradas. E eles começaram a chegar lá perto e começaram a subir aquelas muralhas com a escada, e as irmãs todas atemorizadas. É quando Santa Clara vai lá na capela do Santíssimo, retira Jesus no Ostisório, e ela sobe lá numa certa altura no muro do convento e levanta Jesus no Ostisório, e aqueles homens ficam todos cegos e não conseguem mais fazer a maldade que queriam. E outros milagres, como a multiplicação dos pães. Chegou um momento que faltou o pão no convento, e as irmãs ficaram tudo aflitas e foram lá. Mãe Clara, que se chamava de mãe, só tem um pão para tantas irmãs. E ela disse: minha filha, vá partir esse pão. Mas mãe, ela, vá partir o pão. E a irmã foi partir o pão lá no refeitório, e partiu, e esse pão nunca diminuía, partiu e deu. As irmãs comeram, ficaram saciadas, e ainda ficou pão. Houve um milagre da multiplicação dos pães, também por intercessão de Santa Clara, ainda em vida. Então, é uma santa que obrou muito milagres, né, em vida, e depois que partiu dessa vida para a glória, era também uma jovem muito penitente. Antigamente, o pessoal, as irmãs, os religiosos, usavam o cilício. Que é um cilício? É tipo um cinto por baixo da roupa, de pele de animal, tipo feito uns cortinhos no couro, e que seca, né? Ele fica seco, fica arranhando a pele. Aí passava aquele cilício e ficava se penitenciando. Cada movimento, aqueles couro duro começava a perfurar. E Santa Clara viveu a vida toda por cilício. As suas carnes em volta de sua cintura, elas encaliçaram de tanto a penitência que ela fazia. Teve um dia que uma jovenzinha, ao saber que Santa Clara usava o cilício, ela desejou, que queria usar o cilício. Era uma noviça. Não, minha filha, não, mas eu quero. Aí Santa Clara foi ceder um cilício para ela. Ela só aguentou meia hora o cilício. Aí chegou lá: não, eu vou tirar, porque era muito doloroso. Outro milagre, pode dizer que milagre, graças a Santa Clara, foi uma jovenzinha, estava prestes a casar. A igreja já estava toda arrumada, ela tinha tirado as flores, tinha arrumado a igreja na tardinha, as flores tudo natural, que é o que tinha muito lá, era flores natural, estava tudo arrumado. E ela quis ir no convento conversar com Santa Clara em relação ao seu matrimônio. E ela foi, à tardinha, o casamento era no outro dia de manhã, conversar com Santa Clara. E ela sentou com Santa Clara, teve ali audiência com ela, entrou no convento, conversou e tal. E ela dizendo: olha, mãe, eu vou me casar. Porque a jovem tinha todo um respeito por Santa Clara, as que iam e as que ficavam, porque Santa Clara começou a atrair as jovens. As moças tudo correndo para ir para o convento, viver a vida enclausurada, viver como os jovens também correndo para viver com Francisco aquele carisma. E essa jovem foi não para ficar no convento, foi tipo pedir a bênção de Santa Clara em relação à sua decisão, à sua vocação de matrimônio. E aí começou a conversar com Santa Clara e falar do seu noivo, que era uma pessoa muito amável e tudo, e que ele amava muito ela. E ela conversou e ela falava: olha, mãe Clara, ele me ama tanto. Aí Santa Clara dizia: minha filha, mas tem um que te ama mais. Quem? Jesus. E aí sei que foi a conversa. Quando terminou a conversa, já para escurecer, ela disse: mãe, eu não vou voltar mais. Que, minha filha? Não vou, estou decidida. E até hoje nós está esperando, as flores murcharam e ela nunca mais voltou. Ficou no convento. Veja que poder de persuasão, que unção, que graça, que adentrou o coração daquela jovem que estava decidida a casar, mas naquele momento ela decidiu casar com Cristo. E não foi euforia não, porque ela não voltou mais. Ela não voltou, ficou no convento. Nós hoje temos euforia, nós dizemos sim, depois dizemos não.
assim, vai e vem. Naquele tempo não, o pessoal tinha uma decisão firme, né? Uma decisão firme. Nós devemos também ter essa decisão firme. Por isso que Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Esses aqui renunciaram a si mesmo, renunciaram sua vontade. Santa Clara renunciou sua vontade para acolher a vontade de Deus, e que nós precisamos renunciar hoje. Comparado ao que eles renunciaram, às vezes coisas tão banais, né? Coisas tão pequenas, mas que às vezes é um obstáculo tão grande. A gente faz aquela tempestade tão grande no copo d'água, porque a gente não vai ler a vida dos santos, daqueles que se entregaram, daqueles que se doaram, o quanto eles tiveram que renunciar e o quanto foram felizes, mesmo na dor, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento. Eles estavam em paz, estavam felizes, estavam na certeza da vida eterna. Então, como Santa Clara, possamos pedir a graça a Jesus dentro da nossa vocação, né? Dentro da vocação de cada um, de pai de família, de mãe de família, dentro da vocação, né? Daquela pessoa solteira que não casou, e aí eu vejo a pessoa solteira que não casou, que tem mais tempo do que o casado, tem mais tempo, né? Ninguém sabe se vai dedicar, mas tem de certa forma mais tempo de se doar nas coisas de Deus, de cuidar das coisas de Deus. E já tem aqueles casados que a igreja ensina que sua prioridade primeiro é cuidar de sua família. Primeiro, prioridade, cuida de tua casa, de tua família. Depois a gente missionar, né? Sair aí levando a palavra. Por isso que nós devemos tomar todo cuidado de colocar a casa em ordem para poder levar a palavra, para não deixar a casa em desordem e levar aí a palavra de Deus, e depois a esposa chegar lá no sacerdote fazendo queijo, o sacerdote chamar a atenção, puxar a orelha e dizer: olha, tua missão primeira que tu acolheu na tua vocação é tua família. Então cuida de tua casa, né, de tua família, e vai anunciar Jesus. Então que eu e você, meus irmãos, possamos também, como Santa Clara de Assis, não ter medo de entregar a nossa vida ao Evangelho, não ter medo de dar o nosso sim a Jesus Cristo. O que você precisa renunciar hoje? Santa Clara renunciou. Os muitos jovens de Assis que a cortejavam, porque era uma loura lindíssima de olhos azuis, e como dizia os seus biógrafos, cachos de ouros, né? Era muito linda Santa Clara, fisicamente e espiritualmente nem se fala. E eram muitos jovens de família, e que o pai sonhava casar, porque o casamento era mais do que ali meramente o amor entre os dois, mas era ali um fortalecer as famílias naquele tempo. Casava com a família tal, e aí aquelas famílias elas aumentavam e crescia o poder. Mas Santa Clara renunciou a tudo e a todos, a sua vontade, a vontade dos seus pais, a vontade de terceiros, para acolher a vontade de Cristo, que ecoava fortemente no seu coração. Peçamos a Deus, por intermédio de Santa Clara, no dia de hoje, a graça de renunciar à nossa vontade, para acolher a vontade de Deus. O impeto da carne em nós que é forte, que quer nos arrastar às vontades prazerosas, mais passageiras que a carne propõe, mas que o Senhor, através do Espírito Santo, nos faz chamado a uma glória eterna. Assim como Santa Clara disse àquela jovem: há um esposo que te ama muito mais, há um que te ama muito mais. Então há uma glória eterna, aquela que com o tempo ela não se desvanece, e que nós devemos mirar e não desviar. E como disse o Senhor, renunciar a si mesmo, renunciar à nossa vontade, para acolher a vontade de Deus na nossa vida. Peçamos, irmãos, essa graça nessa noite de hoje. Por isso, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, assim como Santa Clara de Assis deu o seu sim e não voltou atrás, entregando a sua vida, a tua santa palavra,
à tua santa vontade, ao teu santo querer, ao seu respeito. Eu também, Senhor, dentro da minha condição, dentro da minha vocação, eu também, Jesus, com a tua graça, com a força do teu Espírito Santo, eu aceito ser aquilo que tu queres que eu seja. Eu aceito, Senhor, a te seguir, a tomar a minha cruz, renunciar a mim mesmo e te seguir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.